been asked to slow down. Pediram para eu abrandar pouco, The thing is I think you have the accent, not me. mas eu acho que vocês é que têm sotaque, não sou eu. We're going to continue in Matthew chapter 5. Nós vamos continuar em Mateus, capítulo 5. It is always good to read the Word of God. É sempre muito bom ler a palavra de Deus. So we will read from Matthew 5, 6 to verse 11, just as a way of reminder. Então vamos, com um lembrete, vamos ler de novo a partir do versículo 6 até ao 11. Mateus 5, de 6 até 11. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. When we come to the Beatitudes, Quando nós nos aproximamos das bem-aventuranças, we have a high standard of righteousness. nós temos um padrão muito elevado de justiça. What God expects of a subject of His kingdom. O que é que Deus espera de um súdito do seu reino? And we've looked at a couple of those already. E nós já lemos algumas das bem-aventuranças. And we're going to begin by looking at blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Agora nós vamos pensar um pouco sobre essa bem-aventurança, aqueles que têm fome e sede da justiça. And the Lord uses something that we know in this section. E o Senhor usa algo que nós já conhecemos nesta secção, nesta parte. The Lord's teaching always is understood. Aquilo que o Senhor ensina, Ele ensina para ser entendido. And He uses two words in connection with the body. E Ele usa duas expressões ligadas ao corpo. We know that God is a three-part being. Nós sabemos que Deus é constituído por três partes: Father, Son and Holy Spirit. Pai, Filho, Espírito Santo. And God has left that imprint in this world. E Deus deixou a impressão da sua natureza no mundo. When we think of time, Quando nós pensamos em tempo, we have past, present and future. nós temos passado, presente e futuro. And when you think of the states that we have, liquid, gas, solid, E quando nós pensamos nos estados da matéria, líquido, gasoso, sólido, and even in Scripture, e mesmo nas Escrituras, when you look at the tabernacle in the wilderness, quando nós olhamos para o tabernáculo lá no deserto, it had the outer court e tem o pátio do ouro, and the inner part naquela parte mais do interior, and the most holy place. o santo dos santos. And God has created us in the same way. Deus também nos criou da mesma forma. A three-part God Deus triuno has created a three-part being. criou um ser que também tem três partes: Body, soul and spirit. alma, espírito e corpo. And He's speaking about something that is understood by mankind. E ele fala acerca de algo que a humanidade pode entender. And He's saying the spiritual desire has to be met by spiritual means. Então ele diz que o desejo espiritual deve ser medido de uma forma espiritual. The idea is a desire that is very strong. A ideia é que o desejo é muito forte, That nothing else will fill it. que nada vai satisfazer esse desejo, nenhuma outra coisa. We have all experienced hunger. Todos nós já experimentamos fome. We have all experienced thirst. Todos nós já experimentamos sede. And we know that nothing will quench that until we get what we need. E nós sabemos que nada vai satisfazer essas necessidades até nós termos aquilo que nós precisamos. Because our needs vary as according to what we are at that moment.
Porque as nossas necessidades estão muito relacionadas com aquilo que nós queremos e precisamos ter naquele momento. The answer to one problem might be different to the answer to another problem. A resposta para um problema pode ser muito diferente da resposta para outro problema. I want you to think about a situation. Eu quero que pensem numa situação. Say you were to go and you were to see a man who was in the desert Imaginem uma pessoa que está no deserto and he has not drunk any water in many days. e há muitos dias que ele não bebe água. He is very thirsty. Está com muita sede. And you say to him, I've got you a new car. E tu dizes-lhe, olha, eu trouxe-te aqui um carro novo. It probably wouldn't be that exciting for him. E provavelmente isso não vai ser muito entusiasmante para ele. Because the biggest thing in his life at that moment is a need for a drink. Porque a maior necessidade para ele naquele momento é uma bebida. If his life depended on water or a new car, Porque a vida dele, se depender, ela depende de água, não de um carro novo. I'm sure the choice would be easy for him. E, portanto, a decisão para ele vai ser muito fácil naquele momento. So God is saying to us, we have desires that can only be filled by spiritual means. Então Deus está a dizer que há certos desejos, certas necessidades que nós temos que só podem ser satisfeitas com meios espirituais. So if we have this appetite for spiritual things, Então, quando nós temos esse apetite pelas coisas espirituais, we cannot fill it with just the daily things of this earth. então nós não podemos alimentar esses desejos, essas necessidades com coisas do dia a dia desta terra. But God is gracious because He gives us pictures that we understand. Pictures? Yeah. Então Deus dá-nos como que imagens para nós podermos entender esta realidade. So He speaks about hunger and thirst. Então Ele fala de fome e de sede. In Jeremiah chapter 2, Em Jeremias capítulo 2, we read verses 12 and 13. nós lemos os versículos 12 e 13. Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13. Nós lemos assim: Espantai-vos disto aos céus, horrorizai-vos, ficai estupefactos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. So He is saying to those people, Então Ele está a dizer àquelas pessoas: you have wandered away from God, vocês afastaram-se de Deus, you have done your own thing, fizeram as vossas próprias coisas and there's no blessing in it. e não há bênção nenhuma nisso. So what the Lord is saying is that you should hunger and thirst for righteousness. Então o que Deus está a dizer é que vocês devem sentir fome e sede por justiça. So the end goal is righteousness, Então o objetivo final é justiça, not the blessedness. não a bênção. It doesn't read that righteousness comes from happiness. Can you repeat that, please? It doesn't tell us that righteousness is a result of happiness. Isso não nos está a dizer que a justiça é um resultado da felicidade. Maybe you have had a time in your life, and I think of times in my life, Talvez já tenham experimentado um tempo na vossa vida, eu lembro de um tempo na minha vida, when you have thought, if I could just sort out this area of my life, em que determinada área da nossa vida nós olhamos I will think more about my holiness when I have a better job. e eu pensava, eu vou ser mais santo se eu tiver um trabalho melhor. I will think more about my righteousness when I have more money. Eu vou pensar mais na minha justiça quando eu tiver mais dinheiro. The Lord is saying that's not the way to think. E o Senhor está a ensinar que não é assim que nós devemos pensar. The priority is righteousness. A prioridade é a justiça. And it goes deeper than what we see. E ela aprofunda, é muito mais profundo do que aquilo que nós vemos, Or what we say. ou daquilo que nós dizemos. This is a real desire of our hearts. Tem a ver com os desejos reais dos nossos corações. As the hungry man wants food, Assim como um homem faminto deseja comida,
As the thirsty man wants drink, Assim como o sedento deseja água, so the blessed man wants righteousness. assim o homem bem-aventurado, ele deseja justiça. And the outcome of this desire is met in God alone. E o resultado desse desejo é Deus, é apenas Deus. Because God does not put in our hearts desires Porque Deus não coloca no nosso coração desejos that He cannot meet. que Ele não pode satisfazer. Because those blessed people, Porque essas pessoas bem-aventuradas, they are filled. elas são alimentadas, They are filled, the idea of satisfied. elas são cheias da ideia de satisfação. The Bible uses words in various places, A Bíblia usa esta palavra em vários lugares and it helps us get the meaning of the word. e isso ajuda-nos, ao comparar essas passagens, a chegar ao significado da palavra. Because the Bible wasn't written in English or in Porque a Portuguese, Bíblia não foi escrita nem em inglês nem em português. but it spoke to people at a specific time in their context. Foi falada, foi dita para um povo num contexto específico, numa altura, numa época específica. So in Matthew 15, when the Lord had fed at least 5,000, Então, em Mateus 15, quando o Senhor Jesus alimentou pelo menos 5.000 pessoas, it says they all did eat and were filled. lá diz que todos se sentiram assim cheios, satisfeitos. So it is only that word has the idea of the filling that will come for those that hunger and thirst for righteousness. Então, essa é a palavra que transmite muito bem a ideia daquela sensação das pessoas que serão alimentadas com justiça. Psalm 17 verse 15. Salmo 17, versículo 15. Salmo 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. So there the psalmist puts righteousness Então aqui está o salmista a apresentar a justiça alongside satisfaction. ao lado da satisfação. So our lives should be gold towards righteousness. Então nós devemos ir, a ideia é ir em direção à justiça. And then after the idea of righteousness, the Lord fulfilling that desire. Então, junto com esse desejo pela justiça, o Senhor vai satisfazer esse desejo. The Lord says, "Blessed are those that are merciful." Depois o Senhor diz, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. This is the one that is actively compassionate. Isso tem a ver com aquelas pessoas que são ativamente compassivas, que têm compaixão. Mercy is not a feeling. Misericórdia não é um sentimento. It's an attitude that goes beyond just what we feel. É uma atitude que vai além daquilo que nós sentimos. If you were to think of the Lord Jesus telling the story of the Good Samaritan, Quando nós lembramos da história que Jesus contou acerca do bom samaritano, it could have been that the priest or the Levite had pity. até pode ser que o sacerdote e o levita tenham sentido piedade ou alguma compaixão, And they saw Pena. the man in his need. e porque viram aquele homem com necessidades. But the one that the Lord commends Mas aquele que o Senhor recomenda is the one that is active. é aquele que é ativo, The one that moves from the feeling to action. é aquele que se move do sentimento para a ação. So what the Word of God is saying, this is something that is active. Então o que o Senhor está a dizer é que isto é algo que é ativo. It's an attitude that goes against what we are naturally. É uma atitude que vai contra aquilo que nós somos naturalmente. Because this is the Christ-like approach that should be present in our lives. Porque é esta semelhança de Cristo, ou a Cristo, a qual nós nos devemos aproximar.
When we see someone in need, how do we respond? Quando nós vemos alguém em necessidade, como é que nós respondemos? The Bible says that God is a God who delights in mercy. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se deleita na misericórdia. And when we think of how God shows mercy to this world, Nós sabemos que Deus mostrou a sua misericórdia a este mundo. it's something that is noticed. Algo que é percebido. God's mercy was revealed in Christ. A misericórdia de Deus foi percebida em Cristo. It was seen through the Lord Jesus reconciling us to Himself. É percebida na maneira como Jesus nos reconcilia com Deus, consigo mesmo. If we are reflective of our Father, Se nós somos reflexos do nosso Pai, we too will be those that are merciful. nós também seremos misericordiosos. And the result here is that we will receive mercy. E o resultado aqui é que nós receberemos misericórdia. This does not speak about our salvation, Isto não está a falar sobre a nossa salvação, because our salvation is not dependent upon our actions. porque a nossa salvação não está dependente das nossas ações. Because judicially, before God, Porque judicialmente, legalmente, diante de Deus, we are declared righteous, nós somos declarados justos. and nothing will ever change that. E nada vai mudar isso. That is a position before God Essa é uma posição diante de Deus, on the basis of the work of Christ. baseada no trabalho de Cristo. So God can be just, Então Deus pode ser justo, but the justifier of him that believes in Jesus. mas também o justificador daquele que acredita em Jesus. But this looks to the judgment seat of Christ. Mas isso Judgment seat? Isso, Assessment? isso leva-nos para o julgamento de Cristo. And because of the grace of God, E por causa da graça de Deus, we will never have to face our sin again. nunca mais teremos que enfrentar lidar com o nosso pecado de novo. That has been answered in the death of Christ. Isso foi respondido, foi tratado na morte de Cristo. But the Bible says there's a day Mas a Bíblia diz que haverá um dia where we will be assessed. onde nós estaremos sentados ou estaremos diante We will stand before the judgment seat. De um trono, de um julgamento, estaremos diante de um tribunal. To be reviewed on how we have lived our lives. E será revelada a forma como nós vivemos as nossas vidas. I wonder when we are reviewed for our mercy, what the result will be. E quando nós formos avaliados acerca da nossa misericórdia, como é que que tipo de classificação nós receberemos? After he tells us about the merciful, the active, compassionate Christian, Depois de ele falar acerca dos misericordiosos, dessa compaixão ativa dos cristãos, he says you have to be pure in heart. depois disso ele diz, então, vocês devem ser puros de coração. There is two aspects to the word pure. Há dois aspectos desta palavra ser puro. One has the idea of clean, Uma tem a ideia de ser limpo. and the other one has the idea of unmixed. O outro sentido é a ideia de sem mistura, não ter mistura. The word was used of metals, A palavra of metal without alloy, or no impurity. então a ideia é de sem impureza, de não ter nenhuma impureza. Leaving only the genuine. Viver apenas aquilo que é genuíno. We ought to long to have both aspects of this word. Então a ideia é que nós devemos desejar ter esses dois aspectos desta palavra. To be clean, Sermos limpos, but also to be genuine. mas ao mesmo tempo também sermos genuínos. When David had sinned, Quando Davi pecou, he prayed in Psalm 51. ele orou no Salmo 51. His desire was, create in me a clean heart, O God. Ele orou pedindo, Senhor, cria em mim um espírito limpo, puro, ó Deus. It's got that idea of a single focus, A ideia de ter um foco apenas um foco. a single allegiance to Christ. Uma aliança singular com Cristo.
So we're not distracted with everything round about us. E não andar distraídos com aquelas coisas que estão à nossa volta. But we also need to understand that it's not sinlessness. Mas nós também precisamos entender que não é uma vida totalmente sem pecado. Sinlessness. We will never ever be totally perfect this side of heaven. Nós nunca seremos totalmente perfeitos deste lado da vida. The flesh is a real enemy of the soul. A carne é um inimigo real da alma. The world is a real enemy of the soul. O mundo é um inimigo real da nossa alma. The devil is a real enemy of the soul. O diabo é um inimigo real da nossa alma. And while we live on this earth, E enquanto nós vivemos nesta terra, those three enemies will seek to bring us down. esses três inimigos vão tentar derrubar-nos. So when you sin, Então, quando tu pecas, be thankful that we have an advocate with the Father. sê grato porque temos um advogado diante do Pai. But it's those that are single-hearted, Mas aqueles single-hearted, single-minded, focused, mas aqueles que têm essa mente focada apenas em Cristo, it's those people that see God. são essas pessoas que veem Deus, Because it's the present and future tense, the future tense. porque a ideia do tempo presente e do tempo futuro, This person will continually see God. essa pessoa vai ver Deus continuamente. These people saw the Lord Jesus Christ before their eyes. Estas pessoas viram o Senhor Jesus Cristo diante dos seus olhos. And the believer in the Lord Jesus E o crente no Senhor Jesus Cristo will see God in the face of Christ for all of eternity. irá ver o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. That is a comfort to our hearts. Isso é um conforto, um consolo para os nossos corações. Regardless of our failure Apesar dos nossos falhanços, fracassos, and how weak we feel, e apesar de como nos sentimos fracos, if we are saved, se nós somos salvos, we will see God. nós veremos Deus. But this ought to be seen in our relationships as well. Mas isso deve ser visto também nos nossos relacionamentos. Because he says, blessed are the peacemakers. Porque ele diz, bem-aventurados são os pacificadores. Colossians tells us Colossenses diz-nos that the Lord Jesus made peace through the blood of his cross. que o Senhor Jesus, ele fez paz por meio do sangue derramado na cruz. The greatest peacemaker this world has ever seen O maior pacificador que este mundo já viu was one that made peace between God and man. foi aquele que fez a paz entre Deus e os homens. So as a result of that, Então, como resultado disso, we should be at peace with one another. nós deveríamos estar em paz uns com os outros. This is the person that wants to end quarrels and strife. Esta é a pessoa que quer acabar com conflitos e com guerras. This is the person that doesn't want disunity. Esta é a pessoa que não quer desunião. Someone has said that you're either a peacemaker or a peace breaker. Alguém disse, ou tu és um pacificador, és alguém que faz a paz, ou és alguém que quebra a paz, que destrói a paz. As a result of the work of Christ, Como um resultado da obra, do trabalho de Cristo, we have peace with God. nós temos paz com Deus. We have a peace that passes understanding. We have a peace that is greater than any other peace. Nós temos uma paz que é maior do que qualquer outro tipo de paz. And when you look in the world E quando nós olhamos para o mundo and you think of all of the questions that people ask, e nós ouvimos e percebemos o tipo de perguntas que as pessoas fazem, we can have peace knowing that we know the God of peace. nós podemos ter paz porque conhecemos o Deus da paz. In Isaiah chapter 9, E em Isaías capítulo 9, the Lord Jesus is described as the Prince of Peace. o Senhor Jesus ele é descrito como o príncipe da paz. And his kingdom will be a kingdom of peace. E o reino dele será um reino de paz. There will be no disunity. Não haverá desunião. There will be no one that rebels, Não haverá pessoas que se vão rebelar, because they will know that he is the true king. porque saberão que ele é o rei verdadeiro.
and He will be the one that administers peace. E Ele é aquele que administra a paz, que ministra, que dá a paz. So how are you and I doing at being peacemakers? Então, como é que nós estamos a ser como pacificadores? This is not a new problem. Este não é um problema novo. In the Garden of Eden, Lá no Jardim do Éden, the devil destroyed peace between God and man. o diabo destruiu a paz entre Deus e os homens. In Philippians chapter 4, Em Filipenses capítulo 4, we read of two sisters, nós lemos acerca de duas irmãs. and they have a personality clash. Elas tiveram ali um conflito de personalidade. And Paul says that can't be. E Paulo diz, isso não pode acontecer. You need to be of the same mind. Tem que ter uma mesma mente. You need to be united. Precisam estar unidas. I don't know you here this morning, Eu não sei porque que estão aqui esta manhã, but I know that we can't have disunity. mas eu sei que nós não podemos ter desunião. And in verse 10 it says, "Blessed are those who are persecuted." Versículo 10 diz, bem-aventurados os perseguidos. And you think of that coming after the peacemakers. Interessante que isso vem depois daqueles da bem-aventurança dos pacificadores. We have so many enemies out with the church Nós temos tantos inimigos do lado de fora da igreja that we cannot have to make enemies within. que nós não podemos, não podemos ter inimigos dentro. Because blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Paul was a man that was persecuted greatly. Paulo foi um homem que foi tremendamente Every perseguido. day he experienced. Todos os dias ele experimentou. Corinthians gives us a list of everything that he experienced. Em Coríntios nós encontramos uma lista dessas coisas que ele experimentou. He was beaten, tortured. Ele foi espancado, foi torturado. He experienced shipwreck. Ele passou por naufrágios. Everything seemed against him. Várias coisas que aconteceram contra ele. Yet he said, "Grace is given to me to preach the gospel." Mas ele diz, a graça foi-me concedida de ser um pregador do Evangelho. He just counted himself privileged to speak the name of Christ. Ele sentia-se um privilegiado por poder falar em nome de Jesus Cristo. I don't know what the situation here in Portugal is, Eu não sei como está a situação aqui em Portugal, but in the UK, mas no Reino Unido we don't have much real persecution. nós não temos aquela perseguição real. There's a book called The Martyr's Oath. Existe um livro que se chama O Voto dos Perseguidos. I have ordered it for my own Christmas present. Oath. Oath. It's like a vow. Yeah. Uh-huh. Yeah, and you bought for you. Yeah. E eu comprei para mim como um presente de Natal. But it speaks about modern martyrs. E fala acerca de mártires modernos, recentes, contemporâneos. And while we sit here this afternoon, this morning, Então, e nós estamos aqui sentados neste dia, hundreds of believers are persecuted for faith in Christ. mas é preciso lembrar que há centenas, há milhares de cristãos que estão a ser perseguidos por causa de Cristo. They would never be able to meet like this. Eles nunca seriam capazes, eles não teriam possibilidade de se reunir como nós estamos reunidos aqui. And they're losing their lives for the sake of Christ. Estão a perder as suas vidas por causa de Cristo. We experience difficulty, yes, É verdade que nós experimentamos dificuldades, but really we have it quite easy. mas não tem sido, mas para nós tem sido muito mais fácil. Let us take advantage of that Vamos tirar proveito disso, vamos tirar vantagem disso and count our lives worthy e fazer com que as nossas vidas sejam vidas dignas. to be able to speak the name of Christ Sermos capazes de falar em nome de Cristo and to suffer some rejection that comes with it. e vamos sofrer alguma rejeição que vem pelo facto de falarmos assim em nome de Cristo. We follow a rejected Saviour. Nós somos seguidores de um Salvador rejeitado. They said, "We will not have this to reign over us."
We will not have this man to reign over us. Disseram acerca dele: nós não queremos que ele reine sobre nós. Let us ally ourselves to Christ. Vamos nos alinhar a Cristo. So we have seen from these Beatitudes Então nós olhamos para estas bem-aventuranças that God expects true character in our lives. e nós vimos que Deus espera verdadeiro caráter nas nossas vidas. In terms of how we view ourselves, Em termos de como nós nos vemos a nós mesmos, in terms of how we view God, em termos de como nós vemos Deus, in terms of how we view the world, em termos de como nós vemos o mundo, in terms of how we react to one another, nos termos em que nós reagimos uns aos outros, because we are all subject to Christ, porque todos nós somos súditos the de one, Cristo. the one who will one day be recognized as King of Kings and Lord of Lords. O único que um dia será reconhecido como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Let us seek to show from our lives, Que, exhibit from our lives, show, live que like. que nós vivamos, que mostremos com as nossas vidas, com a forma como vivemos as nossas vidas, We are one that knows the King. que somos aqueles que conhecem o Rei. We will break now for coffee and may God bless His word. Nós vamos fazer mais uma pausa para um cafezinho e desejamos que Deus abençoe a sua palavra.